Parlamento Europeu aprovou na quarta passada a Lei da Inteligência Artificial, uma legislação pioneira que visa a proteção da democracia, do meio ambiente e dos direitos fundamentais, enquanto promove o desenvolvimento dessa tecnologia. As novas regras que devem entrar em vigor ao longo dos próximos 2 anos estabelecem obrigações para desenvolvedores, autoridades e usuários da IA, de acordo com potenciais riscos e impacto de cada aplicação. Na semana anterior, a Europa já havia aprovado uma lei que regula a atuação das gigantes da tecnologia, favorecendo a competição. Tudo isso consolida a vanguarda do continente na organização do uso do mundo digital para proteger e beneficiar a sociedade, inspirando leis pelo mundo. O maior exemplo é a GDPR, o GDPR, para proteção de dados, que no Brasil inspirou a LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, legislações assim se tornam necessárias à medida que a digitalização ocupa espaço central em nossas vidas, transformando profundamente a sociedade. Isso acontece desde o surgimento da internet comercial, lá na década de 1990. E de lá para cá, cresceu com as redes sociais, com os smartphones e agora com a inteligência artificial. O grande debate em torno dessas regras é se elas podem prejudicar a sociedade ao atrapalhar o desenvolvimento tecnológico. A preocupação é legítima, não? Mas ganha uma dimensão muito maior que a real por influência dessas empresas que se tornaram impérios por atuarem quase sem regras, não? E gostariam de continuar assim. Infelizmente, essas Big Techs abusaram dessa liberdade, sufocando a concorrência e criando recursos que, na prática, podem prejudicar severamente seus usuários. Portanto, essas leis não devem ser vistas como ameaças à inovação que continuará existindo, e sim como necessárias orientações sociais para o uso da tecnologia. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começar bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. A nova lei proibiu algumas aplicações da IA, né? Por exemplo, o uso de câmeras fica restrito, sendo proibido o chamado policiamento preditivo, em que a IA tenta antecipar um crime por características e ações das pessoas. Também são proibidas a categorização biométrica e a captação de imagens da internet ou de câmeras para criar bases de reconhecimento facial. A identificação de emoções em locais públicos, a manipulação de comportamentos e a exploração de vulnerabilidades também não são permitidos. Eu conversei sobre isso com o Paulo Henrique Fernandes, que é Legal Ops Manager no Viseu Advogados, e ele disse que o desafio é garantir que tecnologias de vigilância contribuam para a segurança e bem-estar da sociedade sem prejuízo das liberdades civis e direitos individuais. E isso requer um diálogo contínuo para aprimoramento de práticas e regulamentações que reflitam valores democráticos e éticos. Além também disciplina outros sistemas de alto risco, como usos da IA em educação, informação profissional, emprego, infraestruturas críticas, serviços essenciais, migração, justiça. Esses sistemas devem reduzir os riscos, manter registros de uso, ser transparentes e ter supervisão humana. As decisões da IA deverão ser explicadas aos cidadãos que poderão recorrer delas. Além disso, imagem, áudios e vídeos sintetizados, os chamados deepfakes, devem ser claramente rotulados como tal. Veja, a inovação não fica ameaçada pela lei europeia porque ela não proíbe a tecnologia em si, não concentrando-se em responsabilidades sobre aplicações que criem riscos à sociedade claramente identificados. Como a lei prevê um diálogo constante entre autoridades, desenvolvedores, universidades e outros membros da sociedade civil, esse ambiente pode até mesmo favorecer um desenvolvimento sustentável da IA ao criar segurança jurídica a todos os envolvidos.
A nova legislação também aborda um dos temas mais polêmicos, do momento, que é o uso de conteúdos de terceiros para treinar as plataformas de IA. Os donos dessas plataformas vêm usando tudo que podem coletar na internet para essa finalidade, sem qualquer compensação aos autores. A lei europeia determina que os direitos autorais sejam respeitados e que os dados usados nesses treinamentos sejam identificados. E um grande ganho da nova lei europeia é a proteção do cidadão contra o próprio Estado e seus agentes. A tecnologia digital vem sendo usada em várias partes do mundo para monitorar pessoas e grupos cujas ideias e valores sejam contrárias às do governo da vez. Uma violação inaceitável a direitos fundamentais, além de criar riscos enormes de injustiças por decisões erradas das máquinas. Em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, muitas pessoas foram presas por terem sido confundidas pelos sistemas como criminosos. E em São Paulo, a primeira proposta do programa Smart Sampa, que foi implantado em 2023 pela Prefeitura e que monitora os cidadãos com milhares, mais de 20 mil câmeras, previa que o sistema indicasse à polícia pessoas, entre aspas, em situação de vadiagem, seja lá o que isso significasse. Bom, a ficção já nos alerta há muito tempo sobre os problemas desses abusos. O filme Minority Report, que é de 2022, por exemplo, ele mostra que mesmo objetivos nobres, que no caso era prevenir assassinatos, podem causar graves danos sociais e injustiças com a tecnologia. E ainda os casos em que as autoridades deliberadamente não a usam para controlar os cidadãos, como no clássico livro 1984, publicado por George Orwell, e lá em 1949 ainda. O Congresso Brasileiro também estuda projetos para regulamentar a inteligência artificial. O mais abrangente é o projeto de lei 2338 de 2023, que propõe o chamado Marco Legal da Inteligência Artificial. E sobre isso, Fernandes explica que, enquanto a União Europeia estabeleceu um quadro regulatório detalhado e abrangente, focando na gestão de riscos associados a diferentes usos da IA, o Brasil ainda está definindo seu caminho regulatório com um enfoque aparentemente, como ele disse, mais flexível e menos prescritivo. Bom, é inevitável a profunda transformação que a inteligência artificial já promove em nossa sociedade. É um movimento que só vai crescer de maneira exponencial. Os benefícios que ela traz são imensos, mas isso embute também muitos riscos, especialmente porque nem os próprios desenvolvedores entendem tudo que ela vem entregando. Precisamos estar atentos também, porque muitos desses problemas podem derivar de maus usos da IA, feitos aí de maneira consciente ou não. Por isso, leis que regulamentem claramente seu uso sem impedir o seu desenvolvimento são essenciais nesse momento em que a colaboração entre pessoas e máquinas ganha um novo e um tanto desconhecido ainda patamar. Mais que aspectos tecnológicos ou de mercado, essas legislações se tornam, assim, verdadeiros marcos civilizatórios críticos para a manutenção da sociedade. É isso aí, meus amigos. Bom, a inteligência artificial já está transformando nossas vidas, nossas carreiras, nossos negócios, e isso só vai aumentar. Como que você a está usando no seu cotidiano? Se quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.